Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39. Você vai em Apocalipse, volta um pouco, você vai encontrar Romanos. Se você quiser ir por Mateus, vai demorar um pouco mais, mas você chega lá, tá bom? O livro de Romanos, uma das cartas do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a santa palavra de Deus, toda reverência. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero ler mais uma vez aqui, por favor, irmão Guilherme, coloque isso no 38. E eu quero que você preste muita atenção, porque essa palavra é para mim e é para você. Aqui ele declara com muita autoridade, diante de tudo que ele passou, e quem conhece a história do apóstolo Paulo sabe exatamente as lutas, tribulações, perseguições, apedrejado, chicoteado, né? Ele tomou 39 mais uma, né? 40 chibatadas, irmão, não aguentaria uma. Ele aguentou 40, chicoteado, quantas vezes tentaram contra a vida dele, naufrágio, ele trazia no corpo as marcas de Cristo. E aí ele declara isso, irmãos. Essa declaração é de alguém que passou por toda sorte de problemas na vida. E ainda tinha espinho na carne, ou seja, a Bíblia diz que Satanás esbofeteava ele, ou seja, de alguma forma trazia a memória, lançava em rosto, talvez o que ele fez no passado, não sei, mas fato é que este homem ele foi muito atribulado pelo mundo espiritual, por pessoas e por circunstâncias. E aí sai uma das declarações mais fortes de alguém que tem autoridade para dizer: pois estou convencido, convicto, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, muito menos os demônios, nem o presente, nem o porvir, o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está não em nós, mas em Cristo, que aqui é o segredo, Jesus, o nosso Senhor. Isso é uma palavra, irmãos, que ele fala daquele jeito, altura, profundidade, é algo muito alto. Mas eu creio que pelo Espírito Santo você está entendendo que você não pode, irmãos, permitir que quaisquer circunstâncias, ele botou parâmetros, nem morte, nem altura, nem profundidade, nada poderá nos separar. Mas fala a verdade entre nós aqui. Quando acontece algo de ruim, de negativo, uma notícia de enfermidade, ou uma situação qualquer que seja negativa, a gente dá aquela balançada, sim ou não? A gente não pensa às vezes em desistir, sim ou não? De dar uma titubeada, hoje eu não vou nem para a igreja não, que eu não estou bem. A gente não dá aquela baixa. Deus quer que eu e você venhamos a entender que nada pode te afastar do amor dele. E aí é que está o segredo, irmãos. Sabe como é que a gente só consegue vencer as batalhas da vida? Através desse amor. Porque se não for o amor de Deus, a gente desiste, a gente enlouquece, a gente se entristece. Todos nós já passamos por alguma situação que nos fez repensar a vida na totalidade, com tristeza profunda. Não vou pedir para levantar a mão quem aqui já sentiu tristeza profunda na alma, angústia, agonia, talvez desespero,
Deus o sabe. Porém, Deus nos trouxe aqui nesta manhã para tratar de algo muito importante. Eu quero começar dizendo assim, que a vida cristã não é sustentada pelos nossos méritos, mas pela graça de Deus. Aprenda isso. Tem momentos na vida que só nos resta a graça de Deus. Se não for pela graça, a gente cai em desgraça. Repare bem que o diabo, ele trabalha para a gente cair em desgraça. Aí Deus vem e derrama a graça. A graça é um favor imerecido. É um favor de Deus, é o carinho, a misericórdia de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, o homem que declarou isso, quando ele vai para Deus ali meio que, Deus, dá para melhorar a minha situação, aí você às vezes acha meio grosso ou muito seco da parte de Deus quando ele fala, a minha graça te basta. Ei, eu e você estamos de pé por causa da graça. Essa graça é o carinho, é o cuidado, é o mimo. Não tem quando você está passando por alguma fase e alguém vai lá e te dá um carinho, um presente, te faz um mimo. A graça é isso. A graça, só que essa graça, ela é todos os dias. Mas a tribulação faz com que a gente, às vezes, esqueça que existe uma graça sobre a nossa vida. Então, mesmo quando as lutas tentam nos afastar, o seu amor permanece firme. Repare bem, talvez você já tenha ouvido alguém dizer que não te amo mais. Um exemplo, eu não gosto mais de você. Talvez você tenha ouvido isso ao longo da sua vida, mas quando você olha para Deus, alguma vez você já ouviu uma voz da parte de Deus dizendo, eu não te amo mais? Muito pelo contrário, você sempre ouve um louvor, uma pregação, um vídeo, um corte, um reels, um short, seja o que for, é Deus dizendo, eu te amo. Você nunca em toda a tua história, nos quase 50 anos de vida, eu nunca ouvi Deus ou algo espiritual da parte de Deus dizer que Ele não me amava. Você errou, eu não te amo. Não, eu sempre senti, eu sempre ouvi algo, ou senti, ou percebi, ou até mesmo por ações de pessoas, uma palavra, uma declaração, um apoio. Eu vejo o amor de Deus. Eu costumo dizer para pastores, já falei para vocês, que você já passou por isso, várias fases na sua vida que você passou de situações terríveis, às vezes até financeira, e Deus não providenciou o dinheiro ou tirou você da situação de imediato, mas Ele enviou pessoas para te apoiar, para te amar, para te dar uma palavra, para dizer que estava do teu lado, pessoas reais e verdadeiras de Deus. Quem já passou por alguma situação dessa, levante a mão. Eu já passei fases difíceis da minha vida em que Deus ele mostrou o amor dele através de pessoas, através de uma palavra, através de um carinho, através de um mimo, através de um gesto, às vezes de uma pessoa que você nem esperava. Deus vai lá e estejam atentos depois dessa pregação. Porque mesmo em meio às lutas, Deus sempre vai se manifestar, às vezes, meu irmão, com a borboleta. Às vezes com uma situação mínima, ou uma situação que aparentemente é simples. Quem está entendendo, diga amém. A verdadeira felicidade não está nas circunstâncias favoráveis, mas em saber que você é amado, amada por Deus e guardado por suas mãos poderosas. Por isso que o hino fala, né? Sua mão que se estende e me abençoa. Irmãos, a mão de Deus é muito grande. A mão, o pai, né? Não sei se vocês tiveram essa experiência, até a mãe também, que representa a autoridade. Quando o bebê nasce, que você coloca o pezinho deles, ou a mãozinha na sua mão, qual é a proporção? Você lembra disso? Eu me lembro da Laura, o pezinho dela, irmãos, era transparente, fininho, transparente. Aí eu lembro, eu tenho fotos, eu tirei. Eu colocava, irmãos, os dois pezinhos dela aqui dentro, assim, ó. Aí ficava os dois pés, a planta do pé ficava aqui assim, ó. Aí eu tirei várias fotos. Agora, irmãos,
30. R$39. A mãe calça R$34. Só para vocês terem... Irmão, não entra nem mais, irmão. O dedo ali não entra. Ei, essa mão do Pai. Pastor, eu cresci muito. Eu agora sei das coisas. Eu sou homem de Deus, mulher de Deus, sou da igreja. Ei, a mão de Deus não é igual a mão do pastor que deixou de ser grande, não. E não consigo mais segurar o pé da minha filha como eu pegava no dedo. Eu ainda pego, tranquilo. Mesmo assim, ela com o número que está, se eu quiser eu pego ela pelos pés e levanto assim. Eu ainda pego ela tranquilo. Paulo Gabriel já não garanto mais tanto. Não garanto tanto. Uma perna dele já acaba com a minha coluna na hora. Mas, ei, estamos falando de um pai humano. Existe um pai poderoso. A Bíblia diz que ele tem a destra poderosa, mão direita poderosa. E aí eu quero liberar só 3 chaves para a tua vida. A primeira delas é: a felicidade começa quando reconhecemos que tudo vem de Deus. Sabe quando é que você vai ficar feliz de verdade? Não é quando alguém te fizer feliz, não. É quando você entender, irmãos, que, olha, de coração, se eu for fazer uma pergunta para cada um de vocês aqui, o que você precisa, o que está faltando, aonde você está triste, a luta que você está enfrentando, meu irmão, nós vamos chorar aqui o dia inteiro hoje. A começar por mim. Eu vou sentar aqui e vou falar, abrir meu coração para você. E vai ser um chora-chora. E tu também conta a tua luta, a tua dor, e nós vai chorar junto aqui. Agora, tem uma coisa que pode trazer a verdadeira felicidade. Por isso que a Bíblia fala que a felicidade está em Jesus. Jesus é a felicidade. Sabe por quê? Quando eu paro para lembrar. Primeiro, vou fazer 50 anos, se Deus permitir. Respirando. Eu tenho coisas que eu nunca imaginei. Não estou falando sobre bens, estou falando sobre família. Que eu nunca imaginei. Por mais que família dê trabalho, por mais que filho dê trabalho, por mais que relacionamento dê trabalho, tudo dá trabalho, irmãos. Mas eu nunca imaginei. Você já imaginou? Outra coisa, eu sei que tem gente aqui, como eu, que sente um espiripaque. Sim ou não? De vez em quando a pressão baixa. Quando ela não abaixa, ela aumenta. Quando ela não baixa nem aumenta, ela falta. Tem hora que você sente uma dor. Irmãos, eu nunca vi isso. Basta eu ficar sentado um tempinho a mais do que o normal. Já começam umas dores onde nunca teve dor. Começam umas coisas que nunca teve na vida. Mas mesmo assim, chegar aos 50 é uma honra. Tantos amigos partiram. Irmãos, nesses 31 anos, sem contar com o tempo do mundo, eu e a pastora, a gente já viu, já fez, já foi em mais de 1.000 sepultamentos. Quando eu digo mais de 1.000, é mais de 1.300 e alguma coisa, sepultamentos. Já teve semanas, tiveram no passado, semana de a gente ir 2 vezes no cemitério, e já tiveram meses de ir 3 vezes no mês no cemitério. Às vezes no mesmo, amigos, irmãos, familiares. E olha, estamos aqui. A felicidade não é sobre o que você tem, e muito menos a fase que você possa estar vivendo, mas a felicidade é em reconhecer que tudo que tenho e sou vem de tuas mãos, Senhor, que se estende e me abençoa. Deus me fez ver esse louvor como um ato profético para a minha vida e para a tua vida. Seja grato, os adolescentes, se a gente for olhar para o que os adolescentes não têm, se eles forem olhar, vai ser tristeza, angústia, vai ficar com raiva dos pais. Mas se eles olharem para o que eles têm, eles vão ficar felizes com o que eles têm. O que faz um filho ou uma filha ficar insatisfeito? É porque eles não olham para o que têm, olham para o que não
Tem. Meus colegas têm e eu não tenho. Mas se você olhar o pouco que você tem, ter um quarto, ter uma cama, eu não sei você, eu dormia embaixo da mesa. Botava um... Como é o nome daquele negócio que protege de mosquito? É um negócio... Mosquiteiro, é o nome de pobre, irmã. Tem um negócio, é voal, é um negócio diferente aí. A tela não sei das quantas. Tela térmica não sei das quantas. Mas o nome que nós sabia era mosqueteiro. Embaixo da... E, gente, hoje eu não consigo dormir sem um ventilador ligado, nem que seja para a parede. Na minha época, não tinha... E quando tinha, era com 2 hélices que fazia um barulho e andava. E era um calor terrível, os mosquitos comendo. Tinha que rodar assim, né? Não era? Aí pegava. Daqui a pouco, no meio da noite, você está suando. Eu sei que tem irmãos aqui que não estão alcançando o que eu estou falando, que são ricos e têm ar-condicionado desde bebê. Irmão Júnior, por exemplo, já nasceu no ar-condicionado. Tirava ele do ar-condicionado, ele chorava. Botava no ar-condicionado, ele dormia. Eu não, se botasse no ar-condicionado, eu ficava doente. Não suportava o ar-condicionado. Então, a felicidade começa quando reconhecemos que tudo vem de Deus. Toda boa dádiva e todo dom... Coloca Tiago 1,17, por favor, para que eles vejam isso. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. E que nele não há sombra de variação. Sabe o que significa? Deus nunca mudou. Ele só tem iluminado a nossa vida. Os nossos problemas, eles vêm ou pelo inimigo, ou por pessoas, ou por nós mesmos. Deus, de vez em quando, manda um fogo para nos provar e para tirar a impureza que possa ter, para afinar o ouro, para refinar o ouro. Agora, pastor, eu estou passando por uma fase muito ruim, Deus está me castigando, Deus não me ama, Deus está permitindo isso assim, assim, assim. Ei, saiba disso. O amor de Deus, o carinho de Deus, dele vem as dádivas. Nada do que você possui não foi conquistado apenas com a sua força ou com a sua capacidade. O ser humano tende a acreditar que suas conquistas são resultados exclusivos da sua capacidade. Existe uma coisa muito importante que eu e você precisamos entender sobre este hino e sobre esta palavra. A gente chega no nível da nossa vida, todos nós adultos, que a gente acaba esquecendo de que é Deus que nos dá tudo. Tudo que tenho, tudo que sou. É por isso que eu gosto de cantar esse louvor, para eu me lembrar, que a gente esquece. A gente esquece, a gente passa por tantas situações, a gente conquista tantas coisas, que a gente começa a achar que a gente já é mais autossuficiente, quando, na verdade, o que Deus quer falar para mim e para você é que a gente precisa ser grato a Ele, para que Ele continue nos abençoando e a gente não se torne ingrato, porque a ingratidão, ela fecha as portas. Como eu sempre repito com vocês, né, essa fala da minha mãe, a ingratidão tira a afeição. Aquela pessoa, ela é ingrata, até que você recolhe ali o que você está fazendo. Então, a gente precisa ter esse cuidado. A saúde vem de Deus, a força vem de Deus, a sabedoria vem de Deus, os livramentos vêm de Deus, as oportunidades que você teve de trabalhar, de ter ali o que você tem, é de Deus. O emprego que você tem veio de Deus. O seu rendimento também vem de Deus. A sua saúde vem de Deus. Quando você entende isso, você começa a ter felicidade, ter gratidão, mesmo em meio à luta. E aí, para a gente ir para o próximo ponto, a mão de Deus continua estendida sobre você. Tudo que tenho, tudo que sou, vem de tuas mãos, Senhor. Sabe o que essa palavra nos remete? É para que em meio às lutas a gente não se esqueça que a mão de Deus estará sempre estendida sobre nós. Mesmo que venha o dia mau, a bênção do Senhor sempre estará sobre nós. O diabo, às vezes, quer tirar isso. O inimigo quer fazer com que eu e você nos esqueçamos daquilo que Deus tanto fez por nós. E aí, mesmo em tempos difíceis, Deus continua sustentando os seus filhos. Deus
tem te sustentado e me sustentado até aqui. Repete comigo assim: até aqui me ajudou o Senhor e por isso estou alegre. Essa frase, irmãos, tem um poder. Por quê? Imagine você na luta, você na dor, você na tribulação, e você olha para Deus e fala: Senhor, eu reconheço que até aqui o Senhor tem me ajudado, sim. E por isso eu preciso estar grato. Por isso eu preciso me alegrar. Então, no primeiro ponto, a felicidade começa quando reconhecemos que tudo vem de Deus. Saia daqui sabendo disso. O dinheiro é meu, isso aqui é meu, os filhos são meus. Muitos problemas de pais com filhos é porque os pais têm essa mania de achar que os filhos é só dele e ninguém mexe. Tanto é que é comum alguém falar contra os nossos filhos, a gente vira uma onça, porque há um sentimento coletivo de que os filhos são meus. Mas quando você entende, entrega ao Senhor, você vai ter menos problemas, porque você vai entender que não é seu. Segundo, o amor de Deus nos alcança mesmo quando não merecemos. A graça não é conquistada, ela é recebida. Tanto é que no louvor fala: mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou. Ou seja, nós não merecemos, irmãos, mas a misericórdia dele nos alcança. Deus te ama, apesar das suas falhas. Pedro falhou, Davi falhou, Moisés falhou. Diante do arrependimento e da postura deles, Deus os perdoou e os amou. Da mesma forma, o Senhor continua trabalhando em mim e em você. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz assim: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Então Deus, ele começou uma obra na minha vida, na sua vida. Deus, ele começou uma obra na vida do Marcos Góes. Aí Deus começou uma obra na vida dele, ele cantava num grupo lá. Aí depois foi lá, tadinho, tentar alimentar a família, abrindo uma locadora. E imagine você que naquela época, em 1985, 86, naquela época, locadora era o quê? Rendimento certo, né? E ele abre, monta a locadora toda, imagine a cena. E de repente vai alguém lá e rouba tudo. Você está entendendo? Aí olha que interessante, foi essa situação que fez ele ter a inspiração do louvor, e foi esse louvor que fez ele mudar de vida e ser reconhecido como cantor. Então, meu irmão, minha irmã, às vezes a luta é para te projetar. Às vezes a fase é difícil. Você está vendo o sol hoje, apesar do frio, mas o sol abriu ali o tempo. Esses dias estava nublado, tudo escuro. Sabe o que significa isso? A Bíblia fala sobre isso. Vai ter o dia nublado, mas vai ter o dia de sol. Vai ter o dia de chuva, mas vai ter o dia que vai abrir o sol e o dia da bonança. A gente precisa entender que a mão de Deus está, e nada dessas situações que estão acontecendo na minha vida ou na sua vida podem nos separar do amor de Deus. Porque o nosso amor de Deus está ou não em Cristo Jesus. Você já conheceu aquela pessoa que ela é crente enquanto está na igreja? Depois que ela sai da igreja, a atitude dela não é mais de crente. Então, o amor dela não estava em Cristo Jesus. Estava, talvez, nos irmãos, talvez no formato, estava em algum lugar, mas não estava em Cristo Jesus. O amor de Deus cura as feridas da alma. Muitas pessoas vivem presas à culpa, ao passado, aos erros cometidos. Mas quando o amor de Cristo nos envolve, ele nos cura de tudo aquilo que está atrapalhando ou prendendo a nossa vida. Por isso o louvor fala: me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Ou seja, mesmo que você tenha problemas, mesmo que você tenha traumas, o amor de Deus te envolve. Olha que interessante. Alguém te feriu, alguém te magoou, alguém te fez mal lá no passado. Alguém não te amou de alguma forma negativa, alguém te fez o mal. Olha isso. Quando você olha para Deus, você vê Deus fazendo o bem, Deus te amando, Deus te aceitando, Deus te sarando, Deus te curando. Então, como posso eu ficar preso a algo ruim, e por isso existe a ceia?
A ceia é justamente para você colocar isso que ainda é negativo, é ruim dentro de você, é você pegar esse momento aqui e falar, Deus, eu recebo esse amor, porque isso aqui, irmãos, é literalmente o amor derramado. É literalmente o sangue de Cristo, é o amor em forma de sangue. É o ápice do amor. Ele foi moído, assim como uma da oliva que faz o azeite, a azeitona, ela precisa ser moída para soltar o azeite. Jesus, ele foi moído para soltar esse sangue. Esse sangue, ele é o sangue que justifica, que te perdoa e que livra você de amarras. Ou seja, o que você está vivendo não pode separar você. Só que quando você vive algo negativo, parece que há uma disruptura, sabe? Parece que você está meio que com uma parede entre você e Deus. Eu não sei se você já sentiu quando algo acontece e você sente um peso e você sente uma dificuldade. Esse peso, ele não pode permanecer na minha vida e na sua vida, principalmente por dois motivos. Primeiro, porque Deus, ele, independente do que você passou, ele te ama. Independente do que eu passo, Deus me ama. E quando eu tomo posse desse amor, minha energia muda, meu pensamento muda, minha sorte muda e eu começo a olhar de outra forma. Eu não sei se você passou por situações em que você estava enxergando tudo de uma forma muito negativa. E depois que tudo passou, se resolveu, ou pelo menos as coisas passaram, você começou a enxergar de outra forma. E você começou a ver até o bem aonde tinha o mal. Quem está entendendo, diga amém. E aí, eu vou para o terceiro e último ponto. Nenhuma força contrária é capaz de te separar de Cristo. O inimigo trabalha para afastar o cristão da presença de Deus. Aí ele canta assim, ó: se a vida quer me tirar de ti, me afastar, me destruir, eu clamo a ti, Jesus, e tu me dás a tua vitória. Ou seja, tem momentos que a vida vai tentar te afastar. A vida. Às vezes não é nem o inimigo, as circunstâncias. O trabalho. Eu conheço pessoas que se afastaram de Jesus por causa do trabalho. Eu conheço pessoas que se afastaram de Jesus por causa da família. Eu conheço pessoas que se afastaram de Jesus por causa de situações que não foram um problemão. Foi por causa de uma conversa, foi por causa de qualquer coisa. Então, a Bíblia já deixa claro, nada pode nos separar, irmãos. E aí o cristão, ele tem que tomar um cuidado, que às vezes ele fala assim, não, eu saí da igreja, mas não saí de Jesus, não me abandonei Jesus, não. Não. A gente sabe muito bem como o diabo trabalha. Ele pega uma situação, uma situação negativa, e aí você se esfria, aí você pode dizer, eu não me afastei, não. Mas ele trabalha. Se você não voltar a tempo, ou se ele não te buscar a tempo, o risco é muito grande de você se afastar e demorar muito a voltar, ou talvez não conseguir voltar. Então, quando eu entendo isso, uma oração que eu fiz há 31 anos atrás foi essa. Falei, Deus, nunca me deixe me afastar da tua presença. Nunca me deixe. Situações aconteceram centenas e milhares. E eu falava, Deus, não permita que a tua presença saia de mim e que nem eu saia da tua presença. E esta é a oração que eu e você precisamos fazer, porque se a gente não vigiar, irmãos, e aqui é o caminho para o fim, escute isso. Hoje eu e você estamos aqui, até eu como pastor, você como ovelha, como servo e serva do Senhor. Hoje você está aqui buscando a Deus, você tem suas convicções, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Irmãos, as coisas mudam de uma hora para outra, da noite para o dia. As coisas mudam e esse sentimento, essa coisa que você hoje tem, pode algumas coisas acontecerem com você que você perde esse sentimento. Perde o primeiro amor. O diabo trabalha para você perder o primeiro amor. Quando você vê, você... Olha, está vindo o espírito de engano aí. Ele está tendo, já abriram os portais, já estão vindo. Forte, já entraram, eles já estão atuando em vários segmentos. Hoje em dia você não sabe o que é verdadeiro e o que é falso. Hoje você não sabe qual é o vídeo verdadeiro e o vídeo falso. Você não sabe, tem vídeo falso que parece verdadeiro. Você sabia que tem louvores aí que são de IA? Lindos, maravilhosos. Músicas, cantores que são de IA.
personalidades famosas que não são reais, são de IA. O espírito de engano está muito forte. Vai chegar um tempo da grande apostasia. Sabe o que significa isso? Muitas pessoas vão desistir de crer. Tamanhas coisas que estão acontecendo aí. Na quarta-feira, nós falamos sobre alguns pontos aqui da lição, do estudo que foi dado, e eu estava explicando, quando a gente falou sobre os dons, dom de línguas estranhas, a gente falou sobre isso, e aí eu dei alguns exemplos. Falei, nem sempre, quando está a pessoa pulando, rodando, existe o dom de línguas, existe a língua dos anjos, tudo é real, é bíblico, nós vimos aqui, quem está fazendo o estudo tem a relação de todos os dons da Bíblia, mas eu estava explicando que nem todos que rodam, nem toda língua porque é a língua dos anjos, mas os demônios são anjos caídos, e por aí vai. Então, quando você entende isso, você fala, Deus, eu não quero nada, eu não quero viver um evangelho, eu quero simplesmente sentar e aprender a Tua palavra, eu quero que nada, me ensina para nada me afastar, porque com essa situação, muita gente vai se afastar e já se afastou. Aí acontece, o diabo é astuto, uma situação aqui, aí um sai, outro sai, outro sai. Por quê? Porque as pessoas elas não têm essa maturidade, esse entendimento de dizer, nada vai me separar do amor de Deus. As pessoas estão se separando fácil do amor de Deus. Ah, mas eu vou para outra igreja. Só que você vai machucado, quebrado, arrebentado. E vai um pouco separado dessa glória. Até você refazer, se conseguir se refazer. Então, em nome de Jesus, irmão e irmã, nós precisamos disso. Declarar, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O objetivo de Satanás sempre foi separar o homem de Deus. Ele usa as lutas, as decepções, as ofensas, as distrações, as dificuldades, o pecado e etc. Mas nenhuma dessas coisas é maior do que o amor de Cristo. Quando você clama, Deus concede a vitória. E clamo a ti, Jesus, e tu me dás a tua vitória. A sua vitória não está na sua força, irmão, mas no socorro divino. Toda vez que você estiver passando por uma situação, peça a Deus, fala, Senhor, me tire dessa situação. Senhor, irmãos, aprenda isso. Nós temos ensinado isso, nós temos todo o primeiro domingo, nós temos o nosso alinhamento, né, com os ministérios e tal, e a gente fala muito sobre essa questão da maturidade, irmão, não permita. Eu costumo dizer aqui que eu e você precisamos aprender até a morte, até morrer, velhinhos aprendendo. Porque eu já vi pessoas 10 anos ouvindo a mesma coisa e a pessoa errar naquilo que foi ensinado há 10 anos. Tenha maturidade, não saia por causa de conversa, procure para conversar e tal. A pessoa ouve isso 10 anos. Na primeira conversa, a pessoa se perde. E aí não é sobre um A ou B, é sobre o mundo espiritual. Quando o diabo entende, irmãos, que com uma palavra eu te derrubo, quando o diabo entende que com uma dúvida você sai, se o diabo entende que você é instável, a Bíblia diz que a mente dividida, a mente que é instável, não receberá nada do Senhor. Então que nesta manhã eu e você venhamos colocar no nosso coração que assim como esse louvor, nem a morte, nem a vida, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando você clama a Deus, Ele te dá a vitória, porque o amor de Cristo é mais forte do que qualquer circunstância. Coloca isso no teu coração, irmãos. Eu sei que você, como ovelha, tem 1000 motivos para desistir, às vezes. As lutas, as tribulações, a correria. A pressão não é fácil, eu sei disso. Mas saibam que sobre a liderança espiritual a pressão é 10 vezes maior. Se não for o amor de Deus, se não for o amor ao Evangelho, as pessoas desistem, as pessoas se afastam. Quantos pastores se afastaram da presença de Deus? Quantas ovelhas se afastaram da presença de Deus? Porque esqueceram de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a enfermidade, nem a perseguição, nem as crises, nada pode romper a aliança estabelecida por Cristo. E esta aliança que nós celebramos hoje é a aliança de sangue.
Toda vez que acontecer alguma coisa na sua vida, lembre-se que você tem uma aliança com Deus. Lembre-se que Deus tem uma aliança com você. Como posso eu quebrar uma aliança? Porque se depender do ser humano, a gente quebra. Se depender de ajuda, de esforço, a gente quebra. Mas quando eu olho para o Senhor, eu falo: Senhor, eu não posso quebrar essa aliança. Porque antes de tudo isso acontecer, antes de eu conhecer A, B e C, o Senhor me conheceu, o Senhor me amou, o Senhor me resgatou. E eu tenho aliança com o Senhor. Ainda que alguém quebre uma aliança com você, a sua aliança é com o Senhor. Ainda que um marido quebrou aliança com você, uma esposa quebrou aliança com você, você tem uma aliança com Deus. Às vezes eu vejo um casal se separa no mundo ou da igreja, ou a pessoa está lá fora, e um enfia o pé na jaca e o outro permanece na presença de Deus. Seja o homem ou a mulher, não importa. O que eu vejo isso? Houve uma quebra de aliança conjugal, mas aquela pessoa que permaneceu na presença de Deus, ela mantém a aliança dela com Deus. Por isso, a gente vê lá na frente Deus honrando essa pessoa. Então, que você nunca quebre a sua aliança e que você entenda que tudo que você tem vem das mãos do Senhor. E eu concluo para que a gente possa ceiar, dizendo: a maior riqueza do cristão não é aquilo que ele possui, mas aquele a quem ele pertence. Então não é sobre o que você tem, não é sobre o que você conquistou, é sobre quem permitiu que você tivesse. Quem te deu o filho, quem te deu a vida, quem te deu o trabalho, quem te dá o dinheiro que você recebe. Não é sobre o que você tem, é sobre quem te dá. E é esse Deus que não quer que você quebre aliança com Ele. Podemos passar por lutas, tribulações, momentos de profunda dor, mas existe uma certeza inabalável: Deus continua te amando, sua mão continua estendida, sua graça continua disponível para que eu e você possamos acessar. A sua presença continua conosco. Por isso, podemos declarar: és o meu bem-querer, o meu mestre, me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Hoje o Senhor está lembrando a você que o seu amor, o amor dele, não mudou. Talvez as circunstâncias tenham tentado afastá-lo, talvez as lutas tenham enfraquecido a sua fé. Talvez você se sinta indigno ou distante, mas Cristo continua de braços abertos. Volte-se para Ele, clame o seu nome, receba novamente o abraço da sua graça, em nome de Jesus.